Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, mais 2 secretários especiais pediram para sair do Ministério da Economia, hein? No total, 8 já deixaram a pasta desde o início do governo. 2 secretários importantes, né, da equipe do Paulo Guedes, Salim Matar e também o secretário de Desburocratização, Paulo Webel. O ministro Paulo Guedes veio a público ontem à tarde, né, para falar e fez questão de dizer os motivos para a saída dos 2 secretários. O Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Webel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade, eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve uma debandada. Paulo Guedes também afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pode se complicar se não respeitar o teto de gastos. Segundo o ministro, isso pode levar Bolsonaro até uma situação de impeachment. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para que continue assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguimos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. É um fato importantíssimo, né? Esse que aconteceu ontem em Brasília, né? Que sinaliza aí um descontentamento da equipe econômica com algumas promessas que foram feitas no início desse governo, né? De acelerar, por exemplo, o tamanho, né, do Estado, reduzir o tamanho do Estado, acelerar o combate aí aos privilégios, aos penduricalhos, fazer uma reforma administrativa para desinchar um pouco o tamanho da máquina pública. E também, é claro, né, para acelerar esse programa de privatizações, esse programa de desestatização que vai trazer benefícios para as contas públicas do Brasil, até porque hoje temos empresas obsoletas, empresas que custam muito e produzem pouco. Então esse é o descontentamento de pessoas muito próximas ali do ministro Paulo Guedes com o peso que o governo tem dado, o apoio que o governo tem dado e também os seus aliados a esse assunto. Vai ser um assunto, claro, dominante hoje no Jornal Gente desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem entrevista importante com um dos secretários aí demissionários. Também vamos falar muito sobre isso com o professor Antônio Delfim Neto nesse Jornal Gente desta quarta-feira. Mas quem vê a cena política em Brasília e tem um olhar mais próximo dos fatos para nós é o Cláudio Humberto, conosco já direto da capital federal. Fala, Cláudio. Olá, Pedro, muito bom dia Thaís Freitas, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Olha, a gente vê que o descontentamento talvez nem seja dessas duas figuras que foram apontadas como demissionárias. O descontentamento é claramente do próprio ministro da Economia, né? Ele não vê a coisa andar. E a gente sabe que isso não ocorre por vários fatores, mas principalmente pela má vontade do Congresso Nacional. O governo sabe que qualquer proposta que chega ao Congresso, ela será dilacerada ou corre um risco bastante evidente, bastante claro de vir a ser derrotada. Isso aconteceu até o momento em que o Centrão, os partidos do Centrão, se aproximaram do governo e hoje compõem a sua base. Eu acho que a situação neste momento é um pouco diferente, né? Mas o governo precisa falar uma linguagem só. Quando o ministro Onyx Lorenzoni fala ou admite que seria uma boa ideia cancelar ou suspender, mesmo temporariamente, o teto de gastos, isso é uma estupidez, porque, afinal de contas, faz com que o país corra o risco de uma irresponsabilidade fiscal que enfim, jogaria tudo por terra, né? Eu acho que é um pouco isso quando o Paulo Guedes reclama, né? Quando adverte para o fato de que, olha, não é uma boa ideia, isso pode até conspirar contra fator de impeachment do presidente, né? A questão da questão fiscal. E quanto aos programas de desestatização ou privatização e também de reforma administrativa, é algo que depende em larga medida da vontade do presidente, mas sobretudo do Congresso Nacional, e a gente vê
ou tem assistido nesse ano e meio de governo, que no Congresso é difícil arrancar ali decisões, né? É difícil colocar as pessoas para trabalharem, é difícil, inclusive, vencer ali, como é que eu diria, a postura autocrática do próprio presidente da Câmara. Ele não põe para votar nada daquilo que ele não queira, né? Que não seja do seu interesse. Isso vale para questões mais graves, questões, por exemplo, como o teto de gastos, né? Ele disse que não põe para votar. Ok, isso é uma boa medida. Mas isso também, quando ele faz isso, ele se permite, né? Põe nesse guarda-chuva, nesse poder que ele tem de impedir que projetos importantes sejam votados, eles põem ali qualquer coisa, né? Como, por exemplo, agora o projeto que foi aprovado no Senado por ampla maioria, 56 a 14 votos, que suspende, pelo menos durante a pandemia, limita, né, os juros dos cartões de crédito, que hoje estão em padrões criminosos de até 600% ao ano. Ele simplesmente disse que não vai botar para votar. Enfim, é no mínimo uma coisa suspeita. Então, assim, o que há uma insatisfação geral com tudo isso, né? Com a incapacidade que o governo tem demonstrado nesse ano e meio de vencer esses obstáculos, né? De, afinal de contas, pagar o preço, porque ao fim e ao cabo é basicamente isso, né? Pagou o preço que os comandantes do Congresso exigirem, as coisas ficam mais facilitadas. E o governo, para fazer isso, tem que incorrer naquele toma lá da cá, que o presidente da República tanto condenou a vida inteira. E olha, Cláudio, eu queria destacar que esses dois secretários demissionários cuidam de setores que são ali muito representativos dentro do governo e mostram a encruzilhada que a gente vive hoje na nossa economia, não é? Salim Matar, desestatização e privatização, e Paulo Ebel, desburocratização. Um deles deveria cuidar da venda de estatais, o outro deles da reforma administrativa. São dois pontos delicados no governo Jair Bolsonaro, já que existem dúvidas sobre qual é de fato o posicionamento do presidente da República a respeito desses dois assuntos fundamentais. A gente está falando aqui de para onde a economia vai seguir, qual é o planejamento do governo em relação a isso. No momento em que a gente está aqui começando a enxergar na economia o pós-pandemia, é fundamental que a sociedade tenha essa clareza. Afinal, o governo Jair Bolsonaro é um governo privatista ou é um governo estatista? O governo Bolsonaro é um governo que apoia a reforma administrativa ou é um governo alinhado com funcionários públicos e, em boa parte deles, também com os seus privilégios? É essa questão. Quando o secretário diz que está saindo porque há muita resistência, o establishment político não quer privatizações, isso é claro. Se você tem ali, por exemplo, uma massa de trabalhadores e de dirigentes ocupando estatais, é claro que eles não querem sair. Se existe a pasta da privatização e da desestatização, é para mexer com isso. Então, talvez tenha sido ingênuo quem chegou ao poder achando que ia ser fácil. Fácil não é difícil. O que também parece o governo Jair Bolsonaro até agora entregou muito pouco em termos de planejamento de privatizações. Nós tivemos declarações do ministro Paulo Guedes, declarações que dão manchete, né? Vamos vender 1 trilhão, vamos vender os Correios, mas na prática, plano, preparação dessas privatizações, porque quando você coloca uma empresa grande no mercado, você tem que mostrar para o mercado o que ela é, o que ela faz, de que forma ela pode render, como isso pode ser financiado. Isso não foi feito. A gente teve até agora nessa área, muito mais um protocolo de intenções do que, de fato, um plano estruturado. Pode ter sido resistência política, sim. Pode ter sido falta de vontade política do governo também. Eu estava pensando hoje, numa das últimas entrevistas que o Zé Paulo fez com a gente aqui no Jornal Gente, nós entrevistamos um deputado da base governista. Se eu não me engano, era o Bibo Nunes. Estava falando sobre alguma questão ali do momento e o Zé foi muito certeiro quando perguntou para ele o seguinte: mas, deputado, qual é o projeto de país do governo que o senhor defende? E aí o deputado respondeu o seguinte: olha, Zé Paulo, é muito importante que vocês notem que até agora não existem grandes denúncias de corrupção no governo Jair Bolsonaro e isso é importante, fundamental. E também é o mínimo que a gente espera de qualquer governo. É que poucos entregaram isso e a gente espera que esse entregue, é claro. Mas
não cabe a um deputado definir política econômica, mas cabe a ele ter na ponta na língua qual é, de fato, a linha mestra do governo para o nosso país, de que forma o governo pensa o país, vai recuperá-lo, e isso me parece que nem a base governista tem de fato. Se há uma divisão hoje no governo entre aqueles que querem gastar mais e aqueles que querem gastar menos, isso não é novidade em governo nenhum. Se a gente olhar lá para trás, por exemplo, no governo do presidente Fernando Henrique, foi clássica a divisão dos desenvolvimentistas versus os monetaristas, aqueles que achavam que o Estado tinha que gastar mais, aqueles que achavam que o Estado tinha que gastar menos. Na semana passada, inclusive, quando estava aqui conosco, o professor Delfim Neto falou o seguinte: olha, você coloca 4 economistas numa sala, fecha a porta e diz que eles têm que sair de lá com uma proposta única. E eles saem de lá com 8 propostas. Há divergências no meio econômico e tem que haver uma linha mestra que é ditada primeiro pelo presidente, depois pelo ministro da Economia. E é nesse caldo aqui que a gente está vendo a saída dessas pessoas relevantes da equipe econômica. Tem uma coisa também, né, Thaís? A gente fala muito de base governista. O presidente Jair Bolsonaro não pode reclamar da base para projetos econômicos, né? Essa pauta econômica passou com facilidade até no primeiro ano de mandato dele. Verdade. A gente tinha... A reforma da Previdência passou fácil. Acho que é o principal exemplo, né, Cláudio? E agora, tem outros assuntos que são mais sensíveis, e a gente reconhece isso aos parlamentares. Tem muito parlamentar aí que é eleito e tem uma base eleitoral e muito ligada aos servidores públicos, que fazem um lobby danado lá em Brasília. Agora, era a hora, né, de mostrar essa resistência, né, Cláudio? A Thaís tem razão, né? Essa é uma questão que ninguém imaginava que isso seria fácil, né? Eu não conheço os 2 demissionários, mas certamente são pessoas que... Tem muita gente assim. Quando eu vou a São Paulo, eu sempre tenho esse choque, assim, encontro com pessoas e sobretudo, pessoas do setor privado que acham que é uma coisa que depende ali da caneta do presidente, ou depende da caneta do ministro, né? Ou até do secretário, uma decisão como essa. São tantos os fatores que precisam ser levados em conta para aprovar uma medida, que a gente viu ali, né? No ano passado, eu estava até aqui revendo, no ano passado o governo há cerca de um ano atrás, né? Precisamente, né? Isso foi no dia 21 de agosto, né? Está fazendo um ano agora. O governo divulgou uma lista de 17 empresas estatais que pretendia privatizar, né? A lista já foi uma coisa meio decepcionante, porque não tinha nenhuma joia da coroa, digamos assim, né? Não tinha nenhuma empresa daquelas que, puxa vida, os caras vão privatizar essa daí, então tudo mais é possível, né? E a gente, na verdade, o que tinha ali era Telebrás. Telebrás foi extinta no governo Collor. Até hoje essa estatal resiste e está lá, né? Entra governo, sai governo. Quando chegou o governo do estatista, né, do Partido dos Trabalhadores, deu uma turbinada numa empresa já extinta, está lá até hoje, resistindo. Essa porcaria continua lá resistindo até hoje, né? Falou-se na Eletrobras, mas não anda, porque o lobby é intenso, a má vontade do Congresso também e do Supremo Tribunal Federal. Quando o Congresso não age para impedir a privatização, tem lá a caneta do ministro Lewandowski ou de qualquer outro, mas no caso foi do Lewandowski, simplesmente interrompendo o processo de privatização da Eletrobras, por exemplo, né? Ou seja, condenando o povo brasileiro a continuar sustentando empresas deficitárias, de empresas que sugam todo o esforço dos brasileiros para financiar o nosso futuro e até o nosso presente também, né? O governo precisava, de fato, ter uma atitude mais arrojada em relação a essa questão das privatizações. Mas não é fácil, né? A gente sabe como tem deputado aí, senador, que faz pose de, embora eles não precisem disso, nem se comportem de maneira tal a que estimulem esse comportamento, mas se transportam, se comportam como se fossem gigolôs do setor público, né? Sempre evitando mexer em privilégios, etc, etc. Isso nos 3 poderes, é uma tristeza.
a resistência do Executivo de levar um projeto de desestatização e também de desburocratização, de reforma administrativa, uma coisa mais concreta, tem a ver com isso. O presidente da República sempre foi do setor público. Eu não conheço na trajetória do Jair Bolsonaro nenhum período no setor privado. Ele foi militar, depois ele foi parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, né? Durante 28 anos, hoje é presidente da República, ele é o próprio setor público, né? Você acha mesmo que é fácil convencer a cabeça do Bolsonaro a processar a necessidade de suspender um bocado de coisa, de extinguir um bocado de coisa no setor público? Eles são pessoas que acham que o Estado deve ser grande. Então, eu já acho um avanço extraordinário que ele tenha colocado no Ministério da Economia pessoas como o ministro, a partir do ministro e também seus secretários, comprometidas com esse tipo de programa mais arrojado, né, mais ousado. Mas é uma dificuldade imensa no setor, lá no Poder Executivo. No Poder Legislativo nem se fala, é um bando de gente. É claro que tem gente lá muito séria, gente empenhada em fazer isso, fazer o certo, né? Mas há uma predominância de gente que não está interessado naquilo, não. Estão interessados na próxima eleição, querem fazer demagogia, né, o tempo todo. Você vê o senador Randolfo Rodrigues, chegou a apresentar uma proposta de emenda constitucional que suspendia o teto de gastos por 2 anos. Depois que tomou bordoada de todos. Isso é uma PEC que ele apresentou no início da pandemia. Né? Agora ele retirou a PEC, né, alegando que, de fato, admitindo que, uma vez aprovada, isso poderia constituir numa grave incorrer ou fazer o Brasil correr o risco de uma grave irresponsabilidade fiscal. Enfim, é tudo muito difícil. E se passar, se o Congresso, o Poder Executivo, o governo tomar decisões concretas nesse sentido e o Congresso aprovar uma coisa mais ou menos, no Poder Judiciário isso cai. Né? Porque, afinal de contas, eu me refiro sobretudo à questão da reforma administrativa, porque não há nenhum poder que mais se beneficie de penduricalhos, dessas regalias e privilégios do que o Poder Judiciário. Eles vão derrubar tudo. É uma tristeza. Eu sou muito cético em relação a essas reformas. Agora, Cláudio, o governo também deve estar gostando, não é? Da popularidade maior que tem sido registrada em pesquisas. E a gente tem trazido esses dados aqui nas pesquisas do Data Poder, do Paraná Pesquisas. A popularidade do presidente Jair Bolsonaro aumentou na pandemia. E isso está muito ligado ao auxílio emergencial de R$600, 5 parcelas que vão terminando agora em agosto para quem começou a receber em abril. E a pergunta, como é que o governo vai manter isso? Que tipo de programa social vai ser criado a partir de agora? É de fato o governo Jair Bolsonaro atuando de uma forma parecida com governos do PT, de criar programas sociais para aumentar a sua base ali entre as pessoas que são as mais necessitadas nesse momento? É claro que a gente precisava de um programa de socorro. A questão é a porta de saída que ainda não está mais clara. Governos que gastam mais costumam ser governos mais populares e deixam a conta para o próximo. O governo Jair Bolsonaro também tem se aproximado dessa linha e numa linha como essa é mais difícil você conviver dentro do governo com aquelas pessoas que defendem um controle maior de gastos, equilíbrio fiscal. É essa questão que a gente tem agora também acontecendo, né? O ministro Paulo Guedes, ele próprio, né, ele que é a antítese disso, né, dessa coisa da gastança e tal, ele de fato ele tem posições muito claras sobre isso, foi ele próprio quem propôs os níveis que o governo pretende adotar no programa ou na reformulação do Bolsa Família, que vai se chamar Renda Brasil, acho que é esse o nome, isso. E vai quintuplicar o valor, quadruplicar ou quintuplicar o valor do Bolsa Família. Foi o próprio Paulo Guedes que definiu esses valores, né? Eu acho que é isso. O passo seguinte, depois do final aí dessa ajuda emergencial, é o lançamento desse programa social aí, que vai agravar ainda mais, né? Vai tornar ainda mais, como é que eu diria, uma situação da qual o governo terá dificuldade de se livrar. Você imagina, se hoje ele tem dificuldade de se livrar do Bolsa Família, que representa um valor tão modesto,
na medida em que ele quadruplica ou quintuplica esse valor, aí o Brasil vai ficar refém desse programa para sempre, né? O então senador, hoje deputado federal Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, ele certa vez classificou o programa Bolsa Família de maior programa de compra de votos do mundo. E eu não tenho dúvida de que é exatamente isso, né? O desempenho foi exatamente esse programa que foi decisivo, foi exatamente o programa que possibilitou a vitória da Dilma sobre o Aécio, foi o programa que possibilitou a reeleição do ex-presidente Lula. E eles têm, enfim, é fácil você quantificar a influência, né, em termos de votos, a tradução em votos de programas dessa natureza. Eu acho que a tendência do Bolsonaro é fazer uma coisa ainda maior e aprofundar a dependência dos governantes desses programas sociais, porque depois de instituído, meu caro, remover vai ser difícil. É isso aí, Cláudio Humberto. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco aqui do Jornal Gente, manda sua mensagem para o 999048756. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto aí ligado à equipe econômica do governo Jair Bolsonaro.